Começa mais um Flor Podcast nesse momento celeste. Dá mais um. Dá mais um. Dá mais um. Se desdobre porque a causa é nobre. Eu estou aqui com o Gregório Ventura, jornalista, formado na PUC, né, Gregório? Especializado em cannabis, é isso? Jornalista com esse foco, né? Com atenção aí para esse tema tão importante, tão polêmico. Importante e urgente também, né? E urgente, né? Você também é criador da editora Vista Chinesa, né? Isso, desse projeto, né? Nessa empreitada a gente tá meio que dá um passo atrás, né? Vai para a mídia mais analógica, vai para o papel. Então ali a gente trabalha ali com a cannabis nessa mídia impressa. Tem até uns livros aí, né, da editora? Sim, cara, trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Ali. Esse aqui, o primeiro, é o último que a gente lançou. Aí, que aqui é Mila. Eu me tornei a rainha do haxixe. Isso aí a imprensa, a internet deu direto. Essa aí foi uma obra maravilhosa, né? Que é a própria Mila contando a história dela, desde a adolescência até depois que ela completa uns 70 anos de idade. E então, ela mesmo dando o ponto de vista dela... Ela é holandesa, né? Ela é holandesa, nasceu... Onde ela nasceu? Ela não nasceu exatamente na Holanda, ela nasceu em Liverpool, mas passou... Entendi. Mas tem pais holandeses, passou uma boa parte do início ali da vida na Holanda, mas viajou o mundo, né? Quando ela teve uma filha muito jovem, e o Conselho Tutelar da Holanda, não sei qual é o nome, mas queria separar ela da filha. Então ela pegou, botou a filha no carro e foi para a Índia. De carro, de Amsterdã até a Índia. Morou 14 anos na Índia. Que loucura. E os outros livros que estão ali, que eu tô vendo que você trouxe vários? Trouxe, cara, além do... Vai mostrando aí. Esse da Mila, que é uma autobiografia que é muito bacana. Esse foi o último que você lançou, Foi o último Mila, que lançamos, aqui agora em setembro de 2022. Uhum. Trouxe aqui também, ó, esse é o Manifesto da Cannabis. Manifesto da Cannabis. Esse também... Steve DeAngelo. Quem é ele mesmo? Esse também é uma grande figura aí do mundo da cannabis. Uhum. Ele foi um dos primeiros empresários a entrar no mercado legal da cannabis nos Estados Unidos. Ah, que legal. Então ele também conta um pouco da trajetória dele, principalmente as diretrizes que ele tem como empresário, né? Porque como é uma indústria que está se construindo e está crescendo, né? Está começando, então ele pensa, né? Como que pode ser a indústria da cannabis no futuro, né? Então pensa no futuro. Vai chegar isso aqui no Brasil também. Com certeza. E temos também a cereja do bolo. Esse livro eu já tinha lido no meu Kindle. Li quase todo, porque você está vendo que o livro é enorme. Olha esse é o livro da maconha. É uma bíblia quase. Esse aí é a nossa porta de entrada para cannabis, né? Para a gente começar... a porta de entrada para cannabis. Para começar a discussão, a nossa porta de entrada no mundo editorial e também para a gente começar a falar de cannabis, né? Porque é um livro de artigos científicos de várias áreas do conhecimento. É muito bom o livro. Então, a gente vários tem autores. 800 páginas, né? Tem aqui 42... Uma compilação, uma compilação de artigos e entrevistas. Falando aí dessa planta, né? Tão versátil, tem muita coisa para se falar sobre ela. Então é um compilado feito pela médica norte-americana Julie Holland, que a gente trouxe para o Brasil também. Muito bom, Gregório. E trazendo aqui também o que a gente está próximo de lançar, que é um livro de receitas. Receitas da Lilica. As receitas da Lilica. A gente conhece ela do Instagram. Ela é uma chefe muito famosa, tem um curso de culinária canábica também. Culinária canábica. E a gente está fazendo aqui, será um material complementar, um material didático aí, para quem faz o curso. Muito legal. Mas também é um livro bacana. Tá ótimo, também é um livro bacana. Tigelão cheio de flor. Sim. E também é um livro bacana para quem gosta de reunir os amigos, propor uma experiência gastronômica. Também para quem faz Às vezes a pessoa não quer fumar, até redução de danos, né? Pode usar de outra forma, né? Com certeza, uma experiência lúdica, você acaba utilizando menos matéria, né? Porque o corpo absorve de uma forma diferente. Ah, sim, o intestino absorve de um jeito muito mais... E, poxa, o fundamental é que a informação é importante para a redução de danos também. Então, a Lilica ensina muito bem como dosar, como você fazer sua receita para se divertir, para ser uma experiência bacana. E a gente conhece algumas histórias, né, de quem comeu algum comestível. Tempo a tua editora, a Vista Chinesa? Vista Chinesa, para quem não entendeu, é a Vista Chinesa. Bom, mas também a gente faz a referência ali, o logo da nossa editora também faz referência ao monumento, né, ao ponto turístico que tem aqui no Rio de Janeiro, né? chamado Vista Chinesa. Isso, para quem nunca viu. Recomendo dar um passeio por lá, Quem não é do Rio. Quem não é do Rio, pode procurar no Google também, mas recomendo fazer esse passeio a pé, fazer essa... A pé?
Ou de bicicleta, É porque meio não pode ir longe, para né? lá de carro, né? Agora não passa mais Não carro. pode mais, não pode mais. Mas recomendo, é um passeio no meio da natureza, se tem uma vista bem bacana da paisagem do Rio de Janeiro. Nem na mesa do imperador pode mais de carro. Não pode mais, mas é uma experiência bacana para você ir de bicicleta, mas tem que ter perna, eu acho. Puxa. Porque a ladeira é cruel. Flow Podcast, o programa Cabra da Peste. Então, Gregório, você além de editor da editora Vista Chinesa, você também é o editor do portal Cannabis e Saúde, né? Você Verdade. que é o chefe dos dois Não, empreendimentos? Realmente eu fundei a editora Vista Chinesa, mas no Cannabis e Saúde faço parte de uma equipe muito bacana, uma equipe bastante interessada, bastante focada, mas Tem não sou o bastante único. gente na Tem equipe? bastante gente e sou apenas uma parte que faz a engrenagem se mover, né? Porque é um trabalho feito ali com muitos pacientes, com muitos médicos. Focado em maconha medicinal, né? Focado principalmente no uso terapêutico e clínico da maconha, né? Para todas as possibilidades, inclusive também buscando divulgar novas descobertas científicas para possíveis usos que a gente não está à vontade ainda não conhece. Entendi. E agora, então, essa resolução mais recente do Conselho Federal de Medicina foi um retrocesso, né? A gente pode dizer assim, né? Poxa, deu bastante trabalho na gente, porque a gente precisa ouvir muitas partes, né? Muita gente é impactada por essa decisão. Para quem não sabe, o Conselho Federal de Medicina restringiu o uso da maconha medicinal, o uso legal, né, da maconha medicinal, só para algumas poucas doenças, não é isso? Mas, E restringiu somente para o canabidiol. Não é? e só o canabidiol, como se o THC também não fosse remédio. E como se a planta não produzisse ali, né, mais de 100 compostos, né, dentro das flores, dentro do caule, dentro das folhas, tem mais de 100 substâncias. E o Conselho Federal de Medicina é um dos fitocannabinoides que está presente ali na planta, né? Então, uma decisão, às vezes, que não levou em conta aspectos técnicos, não mensurou o quanto isso impacta na vida de muita gente que faz tratamento, né? Claro. Então, pessoas que dependem disso, né, para poder ter um mínimo de bem-estar, né? E também uma outra coisa que a gente faz no Cannabis e Saúde, que é contextualizar qual direção o mundo está indo, né? E essa decisão mostra que a gente está indo na contramão do mundo, já que a gente tem mais países regulamentando o uso medicinal, e até o uso recreativo. Nisso, né? Em outras coisas também estamos indo na contramão do mundo. Ih, nem fala, né? Pois é. Aí a gente não sai daqui hoje. Pois é. O que você fez na vida que te levou a escrever sobre maconha, hein? Poxa, a maconha, antes de eu fumar meu primeiro baseado, a guerra às drogas já impactava na minha vida, né? Entendi. Porque sendo um homem preto sendo um menino preto no Rio de Janeiro, muitas vezes então, você já sofria com a guerra às drogas antes de começar a fumar maconha? Antes de saber o que era maconha, porque quando eu estava na escola e a escola tinha que ter as aulas interrompidas por conta de uma operação policial, eu não usava maconha, mas aquilo ali... Não, eu moro no Horto, estudava na escola pública no Leblon, na época que tinha uma guerra bem complicada, né, entre Rocinha e Vidigal. Entre duas facções criminosas. Então a escola não pôde ter aula alguns dias, então não usava maconha, mas aí muitas crianças passam por isso, né? Não só na zona sul do Rio de Janeiro. Rumores de guerra e fica querendo entender por que aquilo está acontecendo. Né? A criança nasceu na favela, nasceu no Vidigal, na Rocinha, no Complexo do Alemão, e tem tanques de guerra passando na esquina da casa dela, né? Isso é bem complicado. Isso. Hoje são os blindados, né? Que são praticamente tanques de guerra. Né? Pô, quando não são helicópteros, Caveirão, não é? Quando não são... Quando não é helicóptero que aterroriza. Aterroriza, poxa. Só o barulho do helicóptero já aterroriza. Pô, imagina uma criança crescer num ambiente desse, né? Não é vai saudável. Chover bala, tá no helicóptero, pode chover bala, literalmente. As crianças estão acostumadas a se esconder embaixo da mesa para fugir de bala, isso é um absurdo. Coitado, porque nem adianta, porque se a bala fura, não pode perfurar. Inclusive um absurdo. Então, depois a vida foi correndo, me tornei jornalista e vi também esse gap, né, e vi essa lacuna, né, de informação canábica de qualidade. PUC, né? Fiz jornalismo, na PUC também não tinha... A abordagem era com a maconha nas universidades na época era realmente... Ela precisa evoluir, né? Até hoje o debate acadêmico sobre a cannabis no Brasil, apesar de termos muitos pesquisadores de renome, de pesquisadores conhecidos, a universidade trata a cannabis de uma forma bem infantil ainda, do meu ponto de vista. Entendi. Então, tudo que aprendi, que fui querer me colocar nessa área, não está
diretamente ligado à universidade, tá em participar das marchas, conversar com médicos, conversar com cultivadores. Ah, foi assim que você foi aprendendo as coisas. E lendo bastante. Informalmente, né? Lendo bastante, né? E por isso que vi essa lacuna, talvez, de informação canábica de qualidade aqui. Porque tem muitos livros bacanas, mas e aí livros como o livro da maconha, que são livros de artigos científicos em si, não existiam. É sensacional esse livro. Então, achei muito importante trazer essas coisas para cá, para a gente fazer nosso debate evoluir, né? Nosso debate sair daquele disse-me-disse do conservadorismo e entrar talvez no que seja mais interessante, que é base de dados, né? Informação. É porque também não é só a questão medicinal, né? Tem a questão econômica do cânhamo, né? É muito, uso industrial. É muito rico, né? A cannabis pode... A gente pode pensar na cannabis como uma planta que vai... biocombustível, né? Né? Que vai botar o Brasil ou o mundo, né? Para seguir o que ele se comprometeu a seguir na COP 23. Né? Por causa da terra, né? Da quantidade de terra que a gente tem. O Brasil é uma potência agrícola, então a gente tem né? capacidade para produzir plástico, para produzir fibra, para produzir papel à base de maconha. Poderia ser a principal potência mundial, né? Pois é. Cannabis, maconha, cânhamo. E também não desperdiçando, não investindo tanta água quanto a gente costuma investir para outras culturas, né? Com a soja, com o algodão. Precisa de menos água, né? E menos espaço de terra também. Então, uma coisa que seria bem interessante aí para os cultivadores, né? Para quem vive da terra, talvez seja um caminho de ter um outro cultivo, Sim, outra que cultura. Bom que seria, né? Se realmente fosse legalizado. A agricultura, né? Familiar. Eu acho que a gente vai chegar lá, eu sou um cara otimista, assim, porque né? não... Vai demorar um pouquinho, talvez, né? Pode demorar um pouquinho, né? Isso é triste. O congresso que nós elegemos agora, cara. Mas eu acho que eles não podem legislar sobre uma planta, assim, né? Eles não têm condições, assim, de informação para legislar sobre essa planta. Então tem que intensificar a discussão sobre o assunto, né? Poxa, é fundamental a gente intensificar essa discussão, fundamental a gente ter informação sobre o potencial dessa planta, não só na área da saúde. Na área da saúde isso já é uma realidade, potencial né? Econômico, né? Potencial econômico, potencial visando a sustentabilidade também. Alimento, né? Porque a semente é muito nutritiva. Extremamente nutritiva, né? E é possível fazer farinha, fazer leite, também pensando aí erradicar a fome no mundo só com semente. Só com semente de cânhamo, né? Olha só. Tomar leite de cânhamo, né? Farinha de cânhamo, fazer bolos e pães de cânhamo, é uma possibilidade. Pois é, ajudaria muito, né? Qual o maior desafio de quem escreve ou produz conteúdo sobre cannabis hoje em dia? E eu acho que o desafio é desinformação, talvez. Quando a gente está aqui nessa... Falta de acesso à informação? Não, eu acho que é a esquina da história que a gente se encontra agora, onde muitas vezes o governo federal está multiplicando desinformação sobre a planta. Então, talvez o desafio para quem escreve, para quem produz conteúdo, não só escrito, mas também audiovisual, para redes sociais, é porque tem uma avalanche de desinformação propagada por pessoas com muita visibilidade que é terrível e que acaba sendo ruim para a discussão, porque a gente fica discutindo coisas tão básicas. Que fica no estereótipo, Fica no estereótipo, fica muito superficial. Então, quando a gente está pensando, né, como a gente estava falando agora há pouco, poxa, de produzir papel, de produzir plástico biodegradável a partir da maconha, a gente tem que ficar lá falando, poxa, mas não é porta de entrada para outras drogas. Essa discussão já tinha que estar sido resolvida, mas a gente está lá engatinhando nela ainda. A imprensa tradicional não aborda o assunto com correção, com honestidade, né? A abordagem é sempre ruim. A TV difícil. Aberta, principalmente. E a TV aberta, então, recentemente a gente tem visto algumas reportagens, alguns programas feitos aí no tema, né, falando sobre a cannabis medicinal. O projeto de Búzios ganhou visibilidade, né, nesses mas ainda últimos é muito dias. tímido, né? O pessoal resiste muito. Sim, mas por outro lado, os programas policiais que tratam apreensões e operações policiais são campeões de audiência, né? Eles são assistidos por muitas pessoas e isso não favorece o debate nem um pouco. Pelo contrário, o bom seria a gente conseguir dissociar a maconha dessa agenda, dessa pauta de segurança pública. Uma forma simples seria legalizando, né? Seria, mas também será que as forças de segurança pública estão preparadas para a maconha legalizada? Não é? Porque eles estão preparados para, de repente, eu chamar a polícia para falar, poxa, olha só, estão querendo roubar minhas plantinhas.
A minha fazenda está sendo ameaçada por meliantes. Eles querem roubar minhas plantas e elas estão florindo, estão no auge, tão bonitas, eu não quero perder elas. É que a polícia vai estar disposta a chegar lá e proteger a nossa plantação? Que boa pergunta que você está fazendo. Realmente é para a gente refletir, né? Então você é um cara otimista. Você acha que tem uma perspectiva de uma regulamentação justa, civilizada da maconha no país? Como você falou, eu sou otimista, mas às vezes a realidade pode me dar um tapa na cara. Mostrar aí que eu acredito que a gente pode ter uma legislação, pode ter uma reparação às políticas de drogas que massacraram algumas parcelas da população, não é? Mas isso aí, na prática em si, às vezes a prática vai mostrar que a gente precisa superar muitas barreiras ainda para ver isso acontecer, né? Mais uns 10 anos, você diria? Putz, que fosse menos. Ou 15 ou 20. Cara, muito tempo, muito tempo. Não, para ter uma regulamentação mesmo exaustiva, plena. É que penso que daqui ou a 20 isso anos... vai aos poucos, não vai ser de repente. Vai aos pouquinhos, a gente vai avançando aqui, avançando ali. Puxa, pode ser que seja assim, né? Pensando que a gente está no Brasil, talvez o mundo todo avance antes da gente para a gente se sentir isolados, para nós nos sentirmos isolados e aí sim tomarmos talvez uma atitude mais... Foi o último a abolir a escravidão. Pois é. Foi o último a legalizar o divórcio. Pois é, o sufrágio universal tudo. Também, fomos um dos últimos aí. Porque não tinha nem votação para presidente, né? Pois é, então... Aqui, é um país atrasado. Os nossos vizinhos estão andando na frente. O Uruguai, a Argentina, o Paraguai. Culturalmente, nós somos mais atrasados do que eles. Né? Nesse aspecto, a gente precisa correr um pouco atrás, sim. O nosso povo é presa fácil desses discursos aí. E a gente tem condições, porque temos pesquisadores, né? Como falei, temos aí cultivadores excelentes. A gente tem, temos ativismo, temos pacientes. Muita gente que tá envolvida nisso que precisa ser ouvido também. O que é a grande aldeia global da cannabis? Eu ouvi você falando isso numa entrevista. A grande aldeia global da cannabis? Poxa, a cannabis é uma planta que não nasceu, né, mas foi domesticada ali na Ásia Central. E hoje em dia ela está em todas as partes do mundo, né? A gente, como humanidade, levou essa planta para onde a gente foi. Então, tem pessoas do mundo inteiro impactadas por essa planta, né? Desde lá o Extremo Oriente até aqui na... Uma coevolução, né, do ser humano. Uma coevolução do ser humano com essa planta. Então, todos nós compartilhamos desse problema da guerra às drogas, né? Mesmo quem é contra, tá dentro dessa implicação, né? A maconha, o cânhamo impactou na vida de todos nós no mundo inteiro. Porque a gente não sabe quanto pode ter contribuído até para o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Da nossa capacidade cognitiva. Para o desenvolvimento da nossa agricultura, né? Da nossa pecuária, assim, também era utilizada ali como alimento dos animais, então para a pecuária foi fundamental também, né? E como sair da bolha da cannabis? Que eu vejo que é cada vez uma bolha. Eu chamo as pessoas aqui para entrevistar, todo mundo se conhece e tal. É uma turminha, tem um caráter meio identitário, né? Essa coisa de... Tem um jeito de vestir, tem um bar próprio. Como os outros movimentos identitários, de homossexuais, de feministas, de negros, né? Eu acho que a maconha também tem essa vocação, né, identitária, de alguma forma. Apesar de que isso, em certos meios, soa como até um insulto, né? Pois é, mas eu vejo que a maconha, além de ser uma pauta identitária, também é uma pauta muito abrangente que tem condições de acolher todo mundo. Econômico, né, que a gente estava falando aqui. Sim, e tem o lado da saúde, principalmente. Eu acho que o lado da saúde é muito presente, muito forte nas pessoas aí, que, bom, todo mundo tem um tio, um parente mais velho... Que vai precisar. Que vai precisar. Acho que quase todo mundo vai precisar algum dia, né? Não é, poxa, a maconha é uma droga da terceira idade, é uma droga de velhinhos. Pois é. Não é? Imagina... Aí os velhinhos ficam doidos. Pensou aqueles velhinhos de camisa amarela? Falar isso pra eles. Eles vão ficar amarela a cara deles também. Pô, pra esses velhinhos, ficam achando que a gente quer dar baseado pros nossos velhinhos. Porra, de fato quero. Mas talvez seja interessante também apresentar o óleo para eles, né? Apresentar uma pomada. Pode ser um remedinho também. Pode ser numa cápsula, não é? Uma cápsula, Mas é uma droga para... Um chazinho, né? Um chazinho, né? Tem várias opções. Se a pessoa tem alguma coisa contra a fumaça, tem gente que não se dá bem, né? Com certeza, tem que respeitar. Tem outros modos, né? Pode ser até uma jujuba, um brigadeiro.
Pois Não é? é. Tem alguma vovó E é que não gosta delicioso, de um belo brownie de chocolate? Às vezes o cara pode não querer comer açúcar, mas aí faz com outro tipo de açúcar. É possível, é possível. Mas por isso que acho que a questão da saúde, ela deixa de ser identitária, porque todo mundo Sim, vai, aí deixa de ser realmente. vai ficar Mas velhinho. tem esse lado também na luta, né? Com certeza, porque Antiproibicionista também tem esse lado. a luta antiproibicionista é uma luta que envolve feministas, antiproibicionistas mulheres, difícil falar essa palavra. Antiproibicionistas pretos e pretas, não é? Professores e Renfa, acadêmicos. né, que você tá falando. A Renfa, né, cara, que é um coletivo muito bacana, a Reforma, um coletivo bacana. A Rede Reforma. A Rede Reforma, então, uma pauta identitária, mas eu acho que tem esse aspecto também de ser uma falta para todo mundo, cara. Todo mundo vai ter um problema, vai ter um momento na vida em que vai ter dor nas costas, em que vai ter dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar. Então a maconha pode ser uma ajuda. Enxaqueca, né? Enxaqueca, cólicas. Nossa. Mas aí que tá, essa resolução recente do Conselho Federal de Medicina vem na contramão disso. Porque a maconha, na verdade, a gente sabe que é praticamente uma panaceia universal. Ela serve para quase todas as doenças, algumas não para curar, mas só para aliviar como paliativo, né? Poxa, isso é ótimo, né? Uma pessoa que está com uma dor crônica, um doente terminal com dor crônica, se ela puder ter acesso a um paliativo desse, em vez de precisar ficar recorrendo só aos opioides. Opioides são uma epidemia, né, na América do Norte. Uhum. Então, E com o tempo você tem que ir aumentando as dosagens, porque vai perdendo o efeito. Né? Chega uma hora que a pessoa morre de overdose, né? Isso. E aí a maconha vem isso não acontece. A maconha vem sendo, inclusive, nesses lugares com que a maconha já está regulamentada, sendo uma forma de combater a epidemia de opioides, né? Fentanil, que é uma droga que está matando muita gente. Fentanil, né? Não é? E aí a maconha é a porta de saída. Porta de saída. Tá aí. Não tem nada de porta de entrada. Nunca teve. Isso pode ser até o título do programa. Porta de saída é legal. Mas hoje existe um podcast chamado Porta de Saída, hein? Tem um podcast? Muito bom nem também. Sabia. Legal. Quer dizer, qual a diferença para você do uso medicinal para o uso não explicitamente medicinal? Tem alguma... Ou essa fronteira é meio fluida? Poxa, eu gosto de usar uma frase de um médico, do Paulo Fleury, que ele fala que o uso, não sei, adulto, o uso recreativo, é uma busca inconsciente pelo uso medicinal. Pode crer, cara. Porque, bom, a pessoa que fuma um baseado depois do trabalho porque está estressada, ela não tem um diagnóstico de estresse, sei lá, de ansiedade, mas ela está cuidando da saúde dela. Por que não está cuidando da saúde dela se ela... Depois que ela fumou baseado, ela chega em casa e vai brincar com as crianças e tal. Intuitivamente, o cara tá se automedicando ali. Tá se medicando com um medicamento totalmente natural, não é? Que não vai trazer, que não tem dose fatal, que não vai trazer efeitos colaterais. Então, por isso É uma intuição animal. Você vê que o cachorro, quando tá com dor de barriga, ele vai lá comer um verdinho. Vai comer um matinho? Então, se o cara tá procurando aquele verdinho ali também... De fato... E também acaba sendo... falar do uso medicinal acaba dando um monopólio do uso da planta para profissionais da saúde, né? Pois é, isso é um também caso sério, isso é um caso Fica complicado. na mão dos médicos. Então... Só o médico pode prescrever. É fitoterapia ou não é? Porque geralmente quando isso acontece é porque são remédios que têm os efeitos colaterais brabos. Sim. Tarja preta, aí só o médico pode prescrever. Mas um fitoterápico... a gente não precisa ir para o médico para ele receitar chá de camomila ou para ele receitar maracujina, por exemplo. É né? fitoterapia. É uma fitoterapia. Pelo amor de Deus. Então, claro que a gente precisa da informação. Chá de boldo, né? Chá de boldo, né? A gente precisa da informação, porque o THC, por exemplo, em altas doses pode trazer algumas complicações, né? Você pode se sentir talvez meio desorientado, meio perdido. Mas não dá para morrer, né, também. Mas morrer você não vai morrer. Mas... É por isso que... E também passa, né? Depois que o efeito... só botar uma musiquinha, esperar um pouquinho. Dar uma e vai se sentir bem depois, né? Você vai se sentir fazer bem. Yoga, dar uma respirada. Escutar um reggae. Escutar um reggae. Isso aí. O Brasil é pioneiro no uso do óleo medicinal? Não? O Brasil não é pioneiro. Não vejo ele como pioneiro no uso não é, medicinal do óleo. Não é, tinha os caras lá, aquele americano, né? Porque como o uso da cannabis ele vem de muito tempo, né? Vem da antiguidade na região da Ásia, ali da China e da Índia. Já deviam fazer óleo. Eles já faziam, né? O haxixe que a gente conhece hoje, antigamente ele era comido, ele era ingerido. É mesmo? Misturado no chá, misturado numa sopa,
para ter os efeitos medicinais. Então, ali isso já tem uso medicinal. Isso está datado de quê? De 10 mil anos atrás? Talvez 5 mil anos atrás? Comedores de haxixe, né? Essa foi boa. Os haxichins, comedores de haxixe. Haxixe, né? Que tem a ver também com o étimo da palavra assassino, né? Poxa, mas aí a gente também entra numa polêmica, né? Porque isso foi essa história aí foi talvez tornada pública pelo governo francês, que vivia ali talvez guerras coloniais contra povos na África do Norte, né? No norte da África. Então, associar os usuários de haxixe do norte da África com assassinato, pô, me parece, vendo com o prisma de hoje, é uma postura muito racista, né? Verdade. O uso fumado também acaba sendo terapêutico, né? Pessoal, esse uso adulto aí é o que a gente acabou de falar aqui. Eu acho... Agora, por que a Anvisa só permite o uso oral? Você sabe disso, né? Pois é, talvez aquilo que a gente estava falando, talvez, do monopólio do discurso, né? Muito estranho isso. Porque a gente sabe e tem estudos científicos comprovando isso, de que a forma inalada, ela tem seus benefícios e em alguns casos, em algumas condições de saúde, ele é recomendado, porque a ação é muito mais rápida, ela chega mais rápido no sangue. Então, realmente... Aí alivia mais rápido se o cara tá com uma dor ali. Claro, para quem tem um ataque de ansiedade, para quem tem um ataque de dor, talvez um ataque de alguma outra crise, a forma inalada é muito eficiente. Mas tem uma questão que, claro, a forma fumada, né, da cannabis está associada aqui no Brasil, principalmente aos escravizados, né, ao povo descendente da África. Essa discriminação associada ao racismo, totalmente, que vem né? do Pito do Pango, lá do século XIX, né? E nisso a gente tem tradição, né? Nisso a gente é pioneiro, né? Nisso a gente é pioneiro. Em usar guerras de drogas para reprimir a população. Isso é. Pois é, a gente tem... Uma criminalização da medicina das pessoas, medicina, né? Pois é. Não é um bom título para o Brasil, né? Decididamente. A gente tem títulos bons, mas tem títulos péssimos também. E como abordar um tema tão polêmico com pessoas comuns, leigos, gente que não tem esse tipo de conhecimento? Poxa, esse é o desafio e essa é a parte mais gostosa do trabalho. Porque, como a gente estava falando, antes a gente tem os meios de comunicação, né? A TV aberta, até a TV fechada, abordando a maconha do ponto de vista da segurança pública, estritamente do ponto de vista da saúde, e às vezes do ponto de vista da pesquisa. E eu acho que tratar desse tema é ter uma visão abrangente da cannabis, mostrando sabe? Que tem várias facetas. Que ela é muito abrangente, que ela é uma planta muito versátil e que se envolve segurança pública, envolve saúde, envolve. Ela vai virar uma commodity, ela em breve vai envolver geopolítica. Ela vai envolver segurança pública porque é proibida, porque senão não envolveria. Senão ia envolver logística, né? Envolver coisas e legislação. Então, é você conversar com pessoas de várias áreas. Né? Aumento da arrecadação. Não é, são impostos. Como muita foi gente em Colorado, lá, que chegou a devolver dinheiro para o contribuinte, né? Pois é, então é muito bacana você ouvir pessoas de tantas áreas do conhecimento, porque isso faz você crescer, faz o seu argumento ficar mais consistente, né? Então, se comunicar para pessoas leigas é muito interessante por isso, porque você sempre tem uma informação nova para acrescentar para aquela pessoa, assim, que ela às vezes não sabia que estava tão ligada à maconha. A resistência é grande, né? A resistência ainda é grande, pessoas, né? Mas também sinto que a gente está quebrando e superando essas barreiras, né? E voltando àquilo, né? Que talvez a saúde seja o ponto de interseção aí entre todos os... que faz todo mundo ceder e falar, puxa, realmente tem que pensar em maconha, tem que falar de cannabis. Por isso que você tem o Cannabis e Saúde também, que foca bastante nisso, né? O Cannabis e Saúde está falando só da relação da cannabis com a saúde, né? Principalmente voltado para a saúde mental, né? Já que a gente é um país muito ansioso, a gente é um país que consome muitos ansiolíticos. Então, a gente apresentar a cannabis como uma opção, então, também a gente sentar no Até porque os efeitos colaterais desses ansiolíticos aí são brabos, né? Muito pesados, né? Alguns até aumentam a possibilidade da pessoa ter Alzheimer, demência senil, coisas E às vezes a pessoa não quer ficar senil, né? A pessoa não quer ter Alzheimer, acaba tomando um medicamento que facilita a ocorrência dessas doenças. É muito triste isso. É verdade.
O termo maconha tem que ser evitado por certas pessoas? Ou é bom ressignificar e tentar legitimar a maconha como palavra? Gosto muito dessa discussão sobre os termos, sobre as palavras. A maconha, né? Como posso dizer? Esse termo aí que... Eu comparo a maconha, que é um termo que talvez esteja associado aos negros, né? Aos descendentes dos africanos. O livro da maconha não ia ser livro da cannabis, não? Esse livro, como é livro traduzido, o original é The Pot Book. Então a palavra que a gente achou mais interessante para trazer é o livro da maconha. O livro da cannabis não... já existe, talvez, né? Mas ninguém falou para você, não? Bota já. Aí. Poxa, mas eu não sei se aqui nessa livraria o pessoal vai ser resistente ao livro da cannabis ou ao livro da maconha. Aí eu tenho que responder, poxa, é a mesma planta. Isso daí não é um problema de título nem de subtítulo, sabe? É porque fica parecendo uma coisa pseudocientífica, né? Cannabis e tal, mas porque a maconha é um nome natural, né? E assim como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que eles usam o termo marihuana, que também associa ali às populações latinas, mexicanos, né? Então fica um pouco de termos da proibição em si, que é para você separar, não, a maconha que é legal, que é bonitinha, que é a cannabis, né? E usando ali o termo latino, talvez. Marihuana é coisa de latino. Marihuana, maconha, né? Jamba. É coisa de raças inferiores. Pois é, né? Acaba fazendo esse jogo de palavras e que a gente precisa trabalhar isso, né? Pensar como que a gente lida com isso no século XXI, né? Você acha que o canabidiol está na moda? Desperta curiosidade nos meios caretas? Canabidiol tá na moda, na moda sim. Canabidiol a mídia tradicional costuma fazer a diferença entre uma coisa e outra, né? O CBD, o THC, só canabidiol é que é purinho, né? Isso é um processo meio de embranquecimento da maconha, então, né? Concordo, né? O canabidiol... Eu concordo que o canabidiol é maravilhoso, serve para muitas pessoas. Mas não é só ele, né? Mas o THC também é. Mas o THC também, né? E também lembrar que a maconha produz centenas de compostos, então o canabigerol também é maravilhoso, o CBN, né, o CBC, o CBGA, então temos muitas... Tem os terpenos também. Os terpenos também, não é? Então, flavonoides. O canabidiol está na moda, mas eu acho que ele vai puxar os primos deles, né, os irmãos para a moda. Né? Será que ele vai? Aos pouquinhos, né? Será que ele vai trazer também o... Eu sou a favor do efeito entourage. Né, do efeito comitiva, né? Que você vai se beneficiar muito mais quando... Agindo em sinergia tem mais eficácia do que isolados. É isso, pois é, e aí vai ser muito mais interessante para você, para a planta, para quem está consumindo. Não é uma coisa mais natural também. Porque aí você vê que é a própria planta mesmo que faz bem. Não é aquele componente tirando o resto. É muito louco, porque é uma forma de querer purificar. Não é meio que tentar forçar a legalização de uma molécula, né? Essa molécula é fundamental e é muito boa para muita gente, mas ela não está sozinha, ela não veio do nada, assim. Então, dentro do repertório que a cannabis oferece pra gente, o canabidiol é muito foda. Mas ou seja, não tem canabinoide bonzinho e canabinoide malvado, né? Isso aí é uma idiotice. Não é? Poxa, isso é a visão muito cristã, né? Muito cristã, né? De que se tem uma boazinha, tem que ter uma malvada, né? E pegaram o Delta 9 THC para ser a face malvada. Eu discordo totalmente. Tem gente que chega a converter o CBD em THC, não tem isso? Em certos casos, sobretudo nos Estados Unidos. Por puro preconceito mesmo. Ah, sim, mas... O cara precisa de THC, em vez de ele usar o THC mesmo, ele faz uma... mas também sinto que nos Estados Unidos tem uma questão, uma zona cinzenta também, né, da legislação em si. Porque o cânhamo, o plantio do cânhamo é federalmente legalizado. Então o CBD, né, e o CBDA em si se transformou numa coisa abundante. Tem CBD sobrando no mercado, então acaba sendo às vezes mais lucrativo converter o CBD em THC do que plantar plantas de THC. Porque para você tem uma explicação mesmo econômica. Para você ter uma autorização para plantar o THC, talvez seja bem mais difícil do que para plantar o CBD em si. Aí pega o CBD e converte. Converte, os né? caras conseguiram só que isso é um processo sintético, né? Não é um processo natural. Sim. Então isso acaba gerando alguns resíduos que podem não ser tão saudáveis quanto o que a planta produz naturalmente. Então, é uma distorção da realidade, não é? Para você chegar nos seus objetivos aí, que é vender o produto.
Você ter uma permissão para plantar aquela planta, né? De novo, cara, eu volto a lembrar que é muito esquisito, muito bizarro a gente criar tanta papelada, ter tanta burocracia para uma planta. Pois é, uma planta tão simples, né? Dá em qualquer lugar, né? Que cresce com luz e água. Que coisa, né, cara? Podia estar beneficiando tanta gente aí. Mais, né, do que já beneficia. Porque já beneficia. Já beneficia, né? Eu acho que a discussão fundamental é como que a gente faz todo mundo ter acesso a esses benefícios. Primeiro é o conhecimento, é o que você falou, o esclarecimento, o trabalho pedagógico. Né? Isso, esclarecimento de toda a sociedade, né? Desde quem pode se tratar com isso, quanto as pessoas que são profissionais da saúde que podem prescrever esse medicamento. Talvez não estejam à vontade porque não tem tanta informação. Poxa, eu digo que tem informação sim, bastante informação científica, com rigor pedagógico, com base, para você fazer a sua prescrição e ver a melhora na prática. Gosto sempre de dizer que a medicina canábica, ela faz o profissional da saúde voltar ao que é a profissão do médico mesmo, né? Que é acompanhar o seu paciente, que é você ver a evolução do caso, você ir ajustando a medicação. Então isso é também uma coisa que a cannabis faz a gente enxergar diferente. A medicina fica mais natural, né? Não fica tão artificiosa como ela é hoje, né? Dependendo daqueles alopáticos todos. Que eu também entendo que é uma medicina pensando muito mais na saúde, talvez, da pessoa, no bem-estar da pessoa. Saúde integral, né? E não tanto em apenas combater algum tipo de doença. A doença. Você tá saudável, você tá feliz. Promover a saúde, não combater a doença. Promover a saúde, que é fundamental, né? A gente talvez vá viver 150 anos, 120 anos, mas vai viver como, né? A gente tem que viver fumando os baseados o Lula bons. Que fala isso, já nasceu o cara que vai viver 120 anos. Sim, cara, e acho que essa pessoa vai viver 120 anos degustando bons baseados. Tal. Isso aí, pois é. Vai aumentar a longevidade, inclusive. Vai, você imagina que talvez os lares para idosos no futuro vão ter grandes fazendas com maconha para os próprios habitantes ali utilizarem, né? E ao mesmo tempo estarem ali fazendo uma atividade. De 370 anos, dá um bom filme de ficção científica. Hoje é meu aniversário de 370 anos. O bolo é de maconha, tudo de maconha. Direto. É isso. Tudo de cânhamo. Imagina, vamos ser a geração da terceira idade que gosta de dar uma bongada de manhã. Pois é. Quais são suas referências no jornalismo canábico, se é que você as tem? Poxa, tem muitas referências no jornalismo canábico, sim. Aqui no Brasil, gosto muito do trabalho Tem muitos brasileiros fazendo um ótimo trabalho no Smoke Buddies, na revista Ganja. Smoke Buddies é o nosso amigo Dave Coutinho. Isso. Entrevistei ele ontem, remotamente, que é difícil tirar ele de casa. Hein? Bacana, que também conheço gente boa da Smoke Buddies. Tem a Drica, a Thaís, né? Da revista Ganja tem a... Eu esqueci o nome do cara, que sacanagem. Enfim, tem o nome da revista e tal. Tem a Wideria, tem o Matias Max, que escreve também coisas muito boas e há muito tempo, o Marcelo Leite. E de fora do Brasil também tem ótimas referências. Eu gosto muito de uma revista da Espanha, mas que também está presente na América Latina, chamada Cânhamo. Essa revista é maravilhosa, foi a grande referência para mim. Não, vou procurar para saber. Ela está presente na Colômbia, no México, mas ela é da Espanha. Eles são muito bons também. O jornalismo canábico dos Estados Unidos é muito legal, com Marijuana Moments, com Business Can. Quer dizer que está efervescendo assim. Existe um jornalismo canábico, né? É muito bacana. Legal. E o que é a Associação Psicodélica do Brasil? A Associação Psicodélica do Brasil é uma das melhores instituições, cara, com a qual já tive aulas aqui no Brasil. Participei de uma formação deles apresentando o potencial dos psicodélicos para psicoterapias e fiquei, muito, muito contente, muito feliz com o conteúdo que estava lá e vi que eles são muito sérios, são muito competentes. Psicodélico tem que ser sério, senão ninguém... Não, e eles são muito cabeça aberta, muito bons da redução de danos, da informação também. Então, o pessoal da Associação Psicodélica do Brasil tá de parabéns pelo trabalho. Que legal. Por fortalecer essa... Eu nem sabia que existia, cara. Existe. Fiquei sabendo vendo tua entrevista. Né? Que bacana, no Maconhômetro. Acho que foi no Maconhômetro. Poxa, o pessoal da APB tá
tá também na vanguarda aí de pesquisas do uso de psicodélicos na psicoterapia. E Ayahuasca, né? Cogumelos. Então, e aí eu LSD vejo também, muito né? potencial, poxa, para psilocibina nos cogumelos mágicos aí na questão da saúde mental. A ayahuasca também, mas a ayahuasca talvez seja um pouco mais complicada, porque é mais difícil de cultivar do que um fungo, né? Mas e também tem o MDMA, que tem potencial para saúde mental. Temos temos a O MDMA é o mescalina, êxtase, né? que também está no êxtase, né? O MDMA também tem potencial e possivelmente daqui a uns 2 anos a gente vai ter nos Estados Unidos já um medicamento com MDMA para algumas questões de saúde mental, né? Ah, que legal. Então a gente no Brasil, assim como na cannabis, né? Na parte da cannabis, tem muita gente boa pesquisando, muita gente boa falando desse assunto e a legislação talvez esteja andando atrás, né? Demora muito para Correndo atrás, né? Meio demora atrasado, muito meio para se defasado, movimentar, né? muito defasado. Demora muito para talvez dar o É lento, né? para se mover, para perceber o potencial, talvez demore um pouquinho mais do que a gente gostaria. Entendi. A editora Vista Chinesa lançou livro novo esse ano, né? Esse mesmo que você já mostrou, quer mostrar de novo aí pra gente? Mostramos. Curiosidade da galera. Mostra aí você que você... Olha aí, o livro da Mila. Aqui, ó. Esse aqui é o livro da Mila, né? Como me tornei a rainha do haxixe. A rainha do haxixe. Caraca, hein, bicho? A Mila é maravilhosa, foi muito bacana fazer o lançamento dela aqui no Brasil. Poxa, aproveitar também e mandar um abraço para a Mila, que esteve aqui no Brasil fazendo esse lançamento com a gente. Um abraço pro Ricardo Petralha, o Mob Dick, que foi fundamental, cara, para que esse livro pudesse ser lançado. Foi? Poxa, ele fez a ponte entre a editora Vista Chinesa e a editora da Mila, né? Lá da França, que publicou a obra original. Ele que fez a ponte. Ele fez essa ponte, foi um cara, poxa, fundamental para essa obra existir aqui, né? Então, também um abraço para esses dois... E já chegou nas livrarias de shopping de aeroporto, já não? Poxa, tá chegando. Será que a gente consegue... E o livro da maconha, cadê a Bíblia? Mostra aí de novo, mais uma vez, para o pessoal dar uma olhada. Olha a grossura do livro, pessoal. Muito maneiro, olha. O livro, o guia completo sobre a cannabis, seu papel na medicina política, ciência e cultura. Pô, que editora maneira essa, hein? Vista Chinesa, parabéns. E é sobre aquilo que a gente falou de furar a bolha, né? Uma forma que a bolha. gente busca de furar a bolha é entrando em livrarias de shopping, né? Livrarias de centros culturais. Exatamente. Entrando nesses lugares e alguns eventos também Aeroporto, presenciais. né? Poxa, eu fico muito feliz quando passo numa livraria e tem lá a seção de saúde e tem o livro da cannabis. Claro, Às vezes não o nosso livro falando sobre maconha, mas talvez um outro livro falando sobre algum aspecto da planta. Fico muito feliz, porque isso talvez ligue... Mostra que está abrindo... Né, e talvez uma pessoa que não compraria esse livro pela internet, está passando ali, viu aquele livro, achou interessante, Pode ter o deu uma folhada. de comprar. Tem a curiosidade, dá uma... Porque se depender de procurar na internet, já é mais trabalhoso. Né, na internet tem muita... Os caras se interessar muito. Uma avalanche muito grande, então é isso, né? Furar a bolha é sobre isso, né? É chegar no aeroporto. Talvez ali aquela pessoa que vai ter que dormir no saguão, vai ter que passar algumas horas ali, poxa, se ela separar aquelas horas para ir sobre maconha, poxa, para mim isso aí já faz todo o trabalho vale a pena. Gregório Ventura, jornalista especializado em cannabis, criador da editora Vista Chinesa, editor do portal Cannabis Saúde. Gregório, papo muito maneiro, brigadão pela sua visita aqui ao Flor Podcast. Foi muito legal. Poxa, eu que agradeço, cara. Sempre um prazer falar sobre maconha. Sempre um prazer sentar para trocar essa ideia construtiva, assim, e falar sobre a nossa planta também com essa tranquilidade, com esse clima gostoso, sem entrar na segurança pública, né? Sem entrar em operação policial, entrar numa parte bacana, uma parte bonita. É isso aí. Obrigadão, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Dá mais um.